Amém, meus irmãos. Meus queridos, hoje nós vamos estudar um tema, como eu já falei no início, muito interessante, baseado nesse livro aqui do Walter Kaiser, chamado O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E o primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre o cuidado com os pobres. E é um tema que é mais atual do que nunca, afinal de contas, o que a gente tem passado nessa pandemia não é fácil, né? Então, muitas pessoas com dificuldades financeiras, muitas pessoas passando por problema de desemprego, muitas pessoas com problema em pagar as suas contas, e nós, como Igreja do Senhor, como que a Bíblia nos mostra é, como agir eticamente em relação aos pobres, e não somente aos pobres, mas aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Essa aula vai ser baseada no capítulo 58 de Isaías. Então, o nome da nossa aula será Os Pobres, os Oprimidos e os Órfãos, baseado em Isaías 58. E aqui está o texto de Isaías 58, que diz o seguinte: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria.
Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, olha que texto maravilhoso da palavra de Deus para nos guiar nessa conversa. Esse livro que eu mostrei para vocês aqui do Walter Kaiser, ele é muito interessante porque ele tira a gente dos achismos da nossa vida. Ele fala sobre vários temas polêmicos, porém ele não fala em uma perspectiva, aquela perspectiva que a gente ouve muito hoje de eu acho que é errado tal coisa, ou se não, eu acho que tal coisa é preconceito. Eu acho que o Antigo Testamento não se aplica mais nos dias de hoje. E coisas desse tipo. Esse livro nos mostra como a Bíblia fala que a gente tem que agir diante das várias situações do mundo. E, sabiamente, o autor escolheu esse texto de Isaías 58, que é um dos textos que aborda de maneira mais detalhada essa questão do cuidado com os oprimidos, com os esquecidos, né, com os pobres. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. E ele começa com um dado que diz o seguinte: estima-se que em 2003, 12 milhões de crianças ficaram órfãs na África subsaariana em consequência da epidemia de HIV naquele continente. Considera-se, igualmente, que 16 mil crianças morrem de complicações relacionadas à fome todos os dias. Olha que dado devastador, meus irmãos. Todos os dias. 16 mil crianças morrem de complicações relacionadas à fome. É muita gente. Uma morte a cada 5 segundos. Além disso, em 2004, cerca de 1 bilhão de pessoas vivia abaixo da linha da pobreza. Então esse é o pano de fundo para a gente pensar sobre essa questão tão relevante para a gente. Nós vamos começar com esse tópico, a resposta cristã aos marginalizados. Ao longo dos séculos, uma marca da igreja verdadeira é o cuidado com os necessitados. O filósofo Aristides, quando foi convocado para defender seus irmãos na fé diante do imperador Adriano, disse: amamos uns aos outros, a necessidade da viúva não é ignorada, e libertamos os órfãos dos que lhes infligem violência. Quem tem, dá a quem não tem, de bom grado e sem vanglória. E a gente vê que isso aqui era já uma marca da igreja muito, mas muito antigamente. E aqui a gente pode ver o cuidado de Jesus com as crianças. No texto de Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 14, diz o seguinte: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Meus irmãos, as crianças, no tempo de Jesus, elas eram tidas em mínima consideração. Por isso, as pessoas tentavam afastar as crianças de pessoas que fossem importantes. E foi o que os discípulos tentaram fazer com Jesus nesse momento, com as crianças que chegaram até Jesus nesse momento. E Jesus se indignou com isso, porque ele sabia que as crianças se enquadravam num tipo de esquecidos, de desfavorecidos da época. E por isso ele teve essa resposta. Deuteronômio 26, do 12 ao 13, diz: quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Desde o início da Bíblia, nós vemos que é mandamento do Senhor o cuidado com os necessitados e o cuidado com os pobres. E a gente vai ver vários exemplos bíblicos que nos mostram esse cuidado do Senhor com os oprimidos. Além desses exemplos bíblicos que a gente viu, os cristãos influenciaram a criação de leis de proteção às crianças no Império Romano no 5º e 6º séculos. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas
havia uma prática abominável em Roma de que quando nascia uma criança e, por exemplo, ou era do sexo que o pai não desejava, ou a criança vinha com alguma deficiência, eles jogavam a criança no lixo, viva. E os cristãos foram preponderantes para mudar esse cenário em alguns lugares e principalmente em Roma. Não somente isso, mas o Zwinglio, que foi um dos grandes reformadores lá da Suíça, ele transformou diversos mosteiros em orfanatos lá na Suíça. E Ashley Cooper liderou a luta contra o trabalho infantil na Grã-Bretanha no século XIX. Esses são alguns exemplos. Tem também o William Wilberforce, que foi um dos grandes, uma das pessoas que mais levantou a bandeira contra a escravidão e passou basicamente a sua vida inteira lutando contra isso. Então são cristãos agindo de acordo com a palavra de Deus em sua vida e colocando sua vida à disposição de ajudar aqueles que mais precisavam. Igualmente importante foi a preocupação com pessoas economicamente desfavorecidas, não só com crianças, não só com órfãos, mas a gente pode ver, por exemplo, em Êxodo 23, do 10 a 11, diz o seguinte: durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive. E aí vem o porquê que Deus está falando isso. Para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Vejam que interessante, meus irmãos, que não somente o cuidado com os seres humanos pobres, mas até mesmo com os animais. A passagem fala para que os próprios animais também possam comer do que sobrar, além dos seres humanos. Então Deus foi cuidadoso com esse cuidado com os pobres, né? Levítico 14, do 21 ao 22 diz: se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereais, um copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para holocausto. Aqui, meus irmãos, está falando sobre as ofertas que os judeus deveriam levar quando eles fossem ao templo. E aí, isso refuta o que a gente vê hoje muitas vezes de pessoas dizendo que você tem que dar determinadas quantias para ser abençoado, porque afinal de contas, Deus não está preocupado com a quantidade que você vai dar, mas sim com o seu ato de desprendimento, de colocar os seus recursos que Deus te dá à disposição do próprio Deus. É por isso que Jesus, quando ele está lá no templo observando as pessoas que estão depositando ali no gasofilaço as suas ofertas, ele vê aquela viúva que entrega as 2 moedas que ela tinha e diz que ela deu muito mais do que os outros que deram com uma quantidade enorme. Isso porque ele sabia que aqueles haviam dado do que sobrava a eles. Porém, a viúva, não. Ela tinha dado tudo que ela tinha. Ela tinha ofertado tudo que ela tinha. Então, aqui, esse texto de Levítico mostra que Deus não exclui o pobre do convívio, do culto, e muito menos da oportunidade de servir através das suas ofertas. O pobre também não só pode, como deve ofertar, mostrando que até o pouco que ele tem porque foi o Senhor que deu a ele. E aí Levítico 19:10 diz: não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É uma passagem que fala basicamente a mesma coisa de Deuteronômio, né? É importante observar que a pessoa não deveria ser tratada com favoritismo pelo fato de ser pobre. Isso é importante, meus irmãos, porque não é pelo fato da pessoa ser pobre que ela tem que ser favorecida, tá? A gente vê hoje muitas formas, principalmente dentro da política, de querer favorecer os pobres, inclusive em tribunais, ou se não falando assim,
quando algum pobre tira alguma vantagem de alguma coisa, mas ele merece porque ele é pobre, mas a Bíblia sempre fala sobre justiça. Se tem o lado do cuidado com os pobres, também tem o lado de que tem que ser justo com os pobres. Isso a gente pode ver, por exemplo, a partir aqui de Levítico 19:15, que diz: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. E hoje a gente vê as coisas bem enviesadas mesmo, né? Porque se houver um julgamento entre o pobre e o rico, a probabilidade do juiz querer favorecer o pobre pelo fato dele ser pobre é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado e lembre-se do que eu falei no começo da aula. Ser guiado pela palavra de Deus e não pelo que a gente acha. E o que a palavra de Deus diz é que a gente tem que ser justo, independente da pessoa ser pobre ou ser rica. Quando pessoas pobres eram exploradas, seu clamor era atendido por Deus. E a gente vai ver algumas passagens que mostram isso também. Por exemplo, o Salmo 34:6, que diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Quando o pobre clama ao Senhor, o Senhor ouve o clamor desse pobre. Salmos 41:1 diz: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia mau. Ou seja, se nós somos daqueles que buscamos ajudar o próximo, o Senhor vê essas coisas. Claro, quando a gente faz com o intuito, de fato, de sermos luz do Senhor nesse mundo, e não com o intuito de já receber uma recompensa. Tem essa diferença, e ninguém melhor do que Deus para sondar o nosso coração e saber por que a gente faz o que a gente faz. E aí, Provérbios, capítulo 14, versículo 21 diz: quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Aí, meus irmãos, agora nós vemos aqui 3 definições acerca de renda insuficiente. Porque também é um problema. Tá bom, a pessoa tem renda insuficiente, mas o que é renda insuficiente? Eu não sei se os irmãos se lembram de alguns casos polêmicos que aconteceram aí ao longo dos últimos anos, de juízes falando que viviam de forma indigna com o salário que ganhavam. E era um salário basicamente onde o teto do salário deles, quer dizer, o piso do salário deles era de 25 mil reais. E eles estavam reclamando por conta de uma lei que colocaria um teto de gastos em 39 mil. E eles estavam achando ruim o fato de ganharem 39 mil reais. Por isso se precisa estabelecer o que de fato é uma baixa renda, é uma renda insuficiente. E aqui nesse slide diz primeiro que pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, sem a renda mínima necessária para a sobrevivência de uma família urbana de 4 pessoas. Eu acredito que muitos de vocês conhecem pessoas que vivem nessa situação ou até mesmo estejam vivendo nessa situação, onde tem uma renda muito curta para sustentar uma família toda. 2. Indivíduos cuja renda está abaixo de 50% da renda média de todos os trabalhadores de uma nação. E 3. Pessoas que possuem a menor porcentagem de uma parte do rendimento nacional. Então essas são as 3 definições que nos mostram o que seria uma renda insuficiente. Alguém que realmente precisa de ajuda na sua vida financeira. Se acrescentarmos esse grupo no nível da pobreza os órfãos, as viúvas e os que estão sujeitos a todas as formas de injustiça e tirania decorrentes de opressão direta, então a necessidade da ética cristã de assistência e um chamado à ação social por parte dos cristãos torna-se ainda mais decisivo. E a Bíblia constantemente exige ação social. Meus irmãos, nós precisamos conversar sobre esses assuntos e entender como o cristão deve agir em relação não somente às pessoas pobres, mas às pessoas que passam por qualquer tipo de forma de injustiça. Como que nós podemos aliviar o sofrimento desses irmãos? E aqui nós vamos ver alguns textos que falam sobre a ação social. Êxodo 3:9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Para quem não se lembra, essa passagem se refere
ao povo que estava sendo escravizado no Egito. E aqui o Senhor fala para Moisés que o clamor deles, de tanto que eles vinham sofrendo com tudo que estava acontecendo ali, chegou até Deus. E Deus queria mudar a situação desses seus filhos. Deuteronômio 23, do 15 ao 16, diz: não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Então vejam só, aquele contexto de escravidão, que é um contexto que a gente já não vive mais nos dias de hoje. Um escravo que fugia e chegava até o povo de Israel, ele não poderia ser entregue de volta ao seu senhor. Ele teria que ter um lugar ali para ele se abrigar, para ele poder fugir dessa escravidão. Essa é mais uma questão que o Senhor coloca para o cuidado dos desfavorecidos, né? Deuteronômio 24, do 14 ao 15, diz: não oprimam o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Meus irmãos, quantos cristãos não têm a oportunidade de abençoar a vida de funcionários? Esse não é o meu caso e também não é o caso de muitos de vocês, mas alguns têm funcionários. E nós somos compelidos pelo Senhor a agirmos de forma generosa com funcionários, se nós tivermos algum, sabe? Dar um salário digno, pagar em dia, não buscar tirar proveito do trabalho dele. E isso não só para quem tem funcionário, mas, por exemplo, você vai pedir a prestação de serviço de um irmão. Por exemplo, nós temos o exemplo do Fábio, que é eletricista na nossa igreja, e aí você chora, 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 não porque você não tem condição de pagar, mas porque você quer tirar vantagem, você quer que ele faça um valor menor do que o valor que ele deveria fazer pelo serviço dele, simplesmente para você poder economizar o seu dinheiro, mesmo que você tenha. Essa também é uma forma de você oprimir o seu irmão. Por isso nós, como cristãos, somos chamados a sermos generosos e justos, principalmente, com os nossos irmãos ou com algum funcionário que a gente tenha. Salmos 10, do 17 ao 18, diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Mais uma passagem falando sobre como o Senhor está sempre com os ouvidos atentos para aquele que está sendo oprimido de alguma forma. Jeremias 7, do 5 ao 7, diz: mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Essas foram as condições que o Senhor colocou para que eles habitassem a terra. E no meio dessas condições está não oprimir o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Ezequiel 45:8 diz: esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Tiago 2, do 5 ao 7 diz: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Tiago aqui, meus irmãos, estava falando sobre o fato que acontecia algumas vezes de pessoas
receberem melhor na igreja aqueles que eram ricos ou que eram famosos do que recebiam aqueles que eram pobres. E ele exorta dessa forma aqui, mostrando o quanto eles estavam errados em agir assim, principalmente porque os ricos daquele lugar, daquela região, eram quem estava oprimindo os próprios membros da igreja. Por isso Tiago fala para que eles não tenham esse tipo de atitude. Tanto os governantes como o povo de Deus eram responsáveis pelo cuidado com todos, e não somente com um tipo de pessoa específica. Então, Deus manda que nós, como igreja, cuidemos dos nossos irmãos, cuidemos do nosso pastor, cuidemos dos nossos líderes, cuidemos dos fracos na fé, cuidemos daqueles que estão chegando na igreja e cuidemos dos órfãos, das viúvas, cuidemos daqueles que são pobres. Sem dúvida, a principal responsabilidade dos que creem no Deus vivo é divulgar a boa notícia do Evangelho. Mas esse Evangelho, centrado na morte, no sepultamento e na ressurreição do Messias como fundamento para todos os que passam a crer nele, é também o mesmo Evangelho cujo corolário é a responsabilidade social dos crentes, que será o nosso foco na passagem de Isaías 58. Então, o que o autor está dizendo aqui? Existe uma teologia que é chamada de teologia da missão integral, que é uma teologia que coloca a ação social em pé de igualdade com a pregação do evangelho, o que nós não acreditamos ser o certo a acontecer. Nós acreditamos que pregar o evangelho é prioridade. Porém, pregar o evangelho sem cuidar dos pobres denota que a gente não entendeu o evangelho na sua totalidade. Então, nós temos sim que pregar o evangelho como nossa prioridade, mas isso não significa que a gente tem que só pregar o evangelho sem agir em favor da vida das pessoas que precisam. Tanto é que o próprio Tiago, na sua carta, ele diz que se uma pessoa está com frio, com fome, e a gente chega nessa pessoa e diz assim: olha, Deus te abençoe, vai para sua casa, se aqueça, coma. A gente está sendo hipócrita, porque a gente não está dando as condições para que a pessoa tenha um básico suficiente para poder sobreviver. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais de calma para a passagem de Isaías 58, tá? Até aqui, meus irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma coisa, o chat está aberto, tá bom? Aqui para vocês. E é só falar aí que ao longo da exposição eu vou olhando o chat e no momento oportuno eu paro para responder alguma dúvida se tiver, ou algum comentário que os irmãos queiram fazer, tá bom? Foram feitas algumas divisões nesse texto de Isaías 58 que a gente leu no início da aula, e agora a gente vai olhar mais atentamente para esse texto, tá bom? E o primeiro ponto é: devemos abandonar nossas pretensões religiosas. Esse ponto está contido lá nos versículos 1 e 2 de Isaías 58, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia do lado para não perder o que eu estou falando aqui, fica à vontade. E aí diz o seguinte: os falsos religiosos achavam que alcançariam o favor de Deus por sua forma ritualista, ou seja, pela forma que eles faziam o culto, pela liturgia deles, sabe? Pelo jeito que eles liam, pelos sacrifícios que eles apresentavam, deixando de lado o amor pelas pessoas. Porque eles achavam que eles tinham, primeiro, hábitos corretos, pois procuravam Deus dia a dia. E esse procuravam Deus não é que eles oravam dia a dia, e sim que eles faziam culto todos os dias. E eles achavam que, pelo fato deles estarem todos os dias na igreja, isso fazia com que eles alcançassem o favor de Deus. Segundo, doutrinas corretas, porque estavam desejosos de conhecer os caminhos de Deus. A doutrina correta sem a prática correta, ela não vale de nada. É o que se chama de ortodoxia, a doutrina correta, e ortopraxia, essa doutrina sendo colocada em prática. Terceiro, práticas corretas e decisões justas. Eles achavam que o fato deles fazerem os sacrifícios da forma que era prescrito na lei fazia com que eles tivessem as práticas corretas. 4. Desejos corretos. Eles achavam que o fato de desejar ouvir a palavra de Deus e
e fazer os sacrifícios era tudo que eles precisavam. E liturgia correta. Eles achavam que a liturgia deles era impecável e isso era só o que eles necessitavam. E, meus irmãos, infelizmente, existem alguns lugares assim hoje em dia, onde as pessoas acham que porque o pastor ou a pessoa que está ali fazendo a liturgia fala o texto corretamente, explica o texto corretamente, que o culto tem uma sequência lógica, isso é o suficiente. E isso, de fato, é bom. Afinal de contas, Paulo fala em Romanos, se eu não me engano, 12, para que o nosso culto seja racional, para que a gente louve a Deus através do nosso entendimento. Então, o fato do culto ter uma sequência é muito importante para que a gente possa entender o que acontece lá e louvar a Deus de uma forma mais oportuna. Mas isso não se basta. Não é somente isso que é necessário para que Deus aceite o nosso louvor. Eles tinham um culto impecável e se orgulhavam por isso. Poderiam realizar esses cultos diariamente, mas se esquivavam em ajudar o próximo. Isso já é uma outra coisa que a gente tem que ter como alerta, gente, porque é o seguinte: se você estiver todos os dias, absolutamente todos os dias na igreja, qual vai ser o dia que você vai olhar para fora da igreja? Qual vai ser o dia que você vai pensar nos seus familiares ou amigos que precisam de uma palavra? Se todos os dias você está lá na igreja. É uma bênção ir para a igreja, meus irmãos. Mas é uma bênção a gente transmitir essa imagem, essa mensagem que a gente recebe na igreja para as pessoas que não estão lá. A gente não pode se fechar nas quatro paredes. A gente tem que ser a luz de Deus fora da igreja. E nesse contexto que a gente está falando de ajuda aos pobres, a gente não vai ver os pobres e os oprimidos se a gente estiver só dentro da igreja. Claro que às vezes eles aparecem lá. E é importante que eles apareçam. Aliás, apareciam muito mais. A gente, como igreja, tem que ser mesmo um lugar onde os pobres, onde os órfãos, onde as viúvas vêm buscar socorro. Porque nós somos chamados para sermos o socorro daqueles que mais precisam. E também através de práticas de vários jejuns que não haviam sido prescritos por Deus, eles achavam que impressionaram o Senhor por serem tão rigorosos. Isso aqui a gente vê também na época dos fariseus, né? Lá com Jesus. Que eles colocavam cargas que nem eles mesmos poderiam carregar. É o que Jesus fala, se eu não me engano, em Mateus 26. Aquele texto que ele fala de forma muito poderosa e assim, como é que eu posso dizer? Eu estou procurando uma palavra aqui. Muito firme, muito enérgica com os fariseus, que ele fala: ai de vocês, fariseus hipócritas, ai de vocês, raça de víboras. E ele vai falando isso e em um dos momentos ele diz assim: vocês oprimem as pessoas com jejuns intermináveis, com ofertas intermináveis, porém nem vocês aguentam carregar esse tipo de carga. Então, esses homens da passagem de Isaías, eles começaram a fazer vários tipos de jejum, como se aquilo fosse o essencial para que Deus os aceitasse e achasse que eles eram justos o suficiente. E aí agora nós vamos para a segunda parte dessa divisão de Isaías 58, que é: devemos permitir que Deus exponha a nossa superficialidade. Então, a pergunta que a gente faz para começar esse ponto da exposição: tá bom, mas isso acontecia somente com aquele povo na época de Isaías? Eu acredito que não. Eu acredito que nós, muitas vezes, ficamos cegos também. Nós também achamos que estamos num caminho que não precisamos de algum tipo de mudança. E é bom quando o Senhor nos mostra onde nós estamos errando. Esse momento de estudo bíblico é também para a gente colocar a mão na nossa consciência, para a gente olhar para a nossa igreja e e pensar se nós, como igreja do Senhor, estamos agindo da forma correta ou se estamos muito parecidos com essas pessoas a quem a mensagem de Isaías foi endereçada. Então vamos olhar aqui agora. Os ouvintes de Isaías perguntavam por que trabalharam tão duro em seus jejuns e Deus não viu. E a resposta é que eles jejuaram pelos motivos errados.
Aí a gente sempre tem que se perguntar, gente, por que é que a gente faz o que a gente faz? Qual é a motivação de nós irmos para a igreja? Por que nós ofertamos? Por que nós ajudamos? Por que nós servimos em ministérios na igreja? Nós precisamos nos perguntar. Todas essas coisas são importantes, mas nós precisamos saber qual é a motivação do nosso coração. E a motivação do coração daqueles homens e daquelas mulheres era simplesmente jejuar para mostrar que eles eram justos. E se nós fizermos as coisas com esse intuito, nós já estamos longe daquilo que Deus quer para nós. Jeremias 7, do 9 ao 11 diz: o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Vocês se lembram quem usou essa palavra de covil de salteadores? Jesus usa essa palavra quando ele faz aquele chicote para expulsar os vendilhões do templo. E vejam, meus irmãos, quantas vezes nós percebemos que alguns lugares chamados de igreja de Deus, infelizmente, têm se tornado isso. Tem se tornado um local onde as pessoas que cometem as coisas mais vis, mais tristes, mais feias nesse mundo, vão lá para se esconder, para achar que pelo fato deles estarem lá, eles vão ser, primeiro, perdoados por Deus e, segundo, que não vai ser visto que eles estão fazendo esse tipo de coisa. Então, Deus sabe muito bem, Ele conhece o nosso coração. Mesmo durante o tempo de jejum, tramavam maneiras de obter indevidamente o controle da propriedade que não lhes pertencia por direito. Em vez de se concentrar em Deus e na necessidade deles de arrependimento e mudança, estavam ocupados pensando em como poderiam desenvolver outros métodos de negócio para enriquecer seus bolsos à custa dos pobres e desfavorecidos. Então, o que estava acontecendo? Eles separavam o dia do Senhor, eles iam para a igreja, mas eles ficavam lá maquinando como eles poderiam tirar proveito dos pobres. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Claro que não é grave como o que eles faziam lá, mas será que nós também já não ficamos na igreja, no culto dominical, pensando no que nós faríamos no serviço na segunda-feira? Segunda, quando eu chegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que. Mais uma vez eu friso, não tem nem de longe a gravidade que tem o fato deles quererem enganar as pessoas. Eu estou falando de coisas legítimas. Muitas vezes a gente realmente para pensar, para planejar como vai ser o nosso dia de trabalho, a semana que se inicia. Mas no culto é lugar de fazer isso? Se nós estamos indo para a igreja e lá nós não conseguimos ter a nossa atenção presa no que está sendo feito, será que vale a pena mesmo estarmos ali? Ou será que a gente está indo por fachada, da mesma forma que aquelas pessoas que jejuavam por fachada? É complicado, irmãos, por isso a gente precisa... E aqui eu não estou falando também daquele momento que você está no culto e de repente o seu pensamento voa por um momento, mas você volta para o foco, porque isso acontece, é normal. Eu estou falando de você passar ali e chegar ao final da mensagem, da pregação dos louvores, e se alguém te perguntar sobre o que o pastor hoje falou, você responde de Deus. Porque você não prestou atenção no que aconteceu. Porque você ficou no WhatsApp, porque você ficou pensando em várias outras coisas que eram do seu próprio interesse e não naquilo que você deveria fazer ali. É bom que a gente tire os olhos somente daqueles homens e olhem também para a nossa vida, né? Sua liturgia era falsa. Ao invés de concentrarem o dia do Senhor na adoração a Deus, eles aproveitavam o tempo de silêncio para pensar em como serem mais agressivos em seus negócios.
A única coisa que ocorria em seus dias de jejum era que ficavam mais irritáveis e briguentos. Eram agressivos e estavam prontos a começar uma discussão por qualquer motivo. Tem aquela coisa que dizem que quando você está com fome, você fica ignorante, né? Você fica bravo. Então, tem algumas pessoas que são assim. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos também traço de algumas coisas que a gente vê por aí, infelizmente, de brigas e mais brigas em igrejas, e discussões, de escolas dominicais que era para ser um momento de bênção, se tornando um local de discussões vãs. E isso é triste, porque nós não estamos na igreja para esse tipo de coisa. Nós estamos na igreja simplesmente para adorar a Deus. E claro que eu não estou falando aqui de perguntas, de pessoas que querem entender o que está acontecendo de fato, mas de pessoas que querem proporcionar discussões mesmo, polêmica por polêmica, sabe? Assuntos que não vão gerar luz, mas só calor. A falta de pureza de coração e de preocupação com os outros maculava todos os seus esforços em servir e adorar a Deus. A relação entre jejuar e todos os atos de assistência consistia no fato de que essas práticas demandavam uma ação sem o recebimento de algo em troca. O jejum significava restringir a própria vida, assim como também devemos restringir nossos direitos e desejos em favor de outros. Mas era mais fácil limitar essa restrição aos seus dias de jejum, mesmo que autoimpostos, em vez de alcançar outros que estivessem precisando de ajuda. Meus irmãos, o jejum é importantíssimo, porque ele tira o nosso eu do foco, para colocar Deus no foco. E ele nos mostra exatamente isso que o texto diz aqui, que a gente vai restringir os nossos direitos em favor dos direitos de outras pessoas. Então, uma das coisas que a gente pode pedir quando a gente orar a Deus, e inclusive quando a gente jejuar, é que ele nos faça mais sensível às pessoas que sofrem. Porque não é sempre que a gente está sensível. Não é sempre que a gente sente a dor do outro. Não é sempre que a gente chora com os que choram. Então, essa é uma coisa importante da gente pedir a Deus nas nossas orações, para que a gente não seja indiferente. Porque, às vezes, pelo número de pobres, de pessoas pedindo as coisas serem grandes como são, a gente acaba que fica indiferente a esse tipo de coisa, sabe? A gente acha que isso se torna normal e não é algo normal. E aí agora vem a terceira divisão aqui do texto de Isaías. Devemos corresponder à reorientação de nosso culto proposta pelo Senhor. Então, Deus, ele mostra como era a prática deles e como aquilo estava errado, e aqui ele reorienta como de fato deveria ser a prática dessas pessoas. Deus propõe uma reorientação na prática daqueles que se dizem seus servos, e essa reorientação contém, primeiro, soltar as correntes da injustiça, segundo, desatar as cordas do jugo, terceiro, pôr em liberdade os oprimidos, e quatro, romper todo jugo. Percebam que são 4 itens que falam sobre libertação. Os 4: soltar as correntes, desatar as cordas, pôr em liberdade e romper o jugo. Os 4 verbos acima dizem respeito a algum tipo de libertação do jugo dos pobres e dos oprimidos, assim como eu falei. Não basta dizer que nunca prejudicamos um pobre. Somos convocados a agir ativamente em favor deles. A nossa religiosidade perde o sentido quando. Então, antes de eu falar quando a nossa religiosidade perde o sentido, é bom a gente focar nisso. O fato de você não prejudicar alguém não quer dizer nada. Se você é cristão, você tem que ativamente pensar em uma forma de ajudar aqueles que precisam. Então, a nossa religiosidade perde o sentido quando a gente, primeiro, mostramos pouca ou nenhuma consideração pelos famintos ao nosso redor. Aquilo que eu falei, nós somos indiferentes com as pessoas que passam ao nosso lado e que estão passando por dificuldades. 2, não fazemos nada em relação aos desabrigados em nosso meio. Quando a gente sabe que pessoas estão passando por
problemas complexos e não faz nada para poder aliviar esses problemas. 3, não ajudamos aquele que não tem o que vestir. Isso é o básico, meus irmãos. Às vezes a gente fica sabendo de alguma história de pessoas que realmente estão passando por dificuldades ao ponto de ter uma camiseta, de não ter uma blusa de frio nesse frio. E aí, meus queridos, se você não tem o poder aquisitivo para poder ajudar a pessoa que está passando por isso, contate a igreja para que a gente faça uma força-tarefa e ajude as pessoas que estão precisando. Em vez de bênção merecida que o povo buscava por meio de seu formalismo cultual, Deus promete demonstrar seu favor somente aos que buscam seguir as prioridades divinas, dando atenção aos caminhos dele. O Senhor dará a esse grupo de fiéis uma variedade de bênçãos incrivelmente abundantes. E quais são essas bênçãos? Luz, cura, direção e proteção e a sua presença. Então, o texto de Isaías, ele termina prometendo isso para quem agir conforme o Senhor falou ali naquela outra parte. Deus promete que a luz em nós e ao nosso redor brilhará como a própria alvorada. O amor de Deus é chamado de luz porque é capaz de transbordar e eliminar a escuridão do pessimismo de nosso tempo e de nossa perspectiva geral. Viver de modo tranquilo e satisfeito no amor de Deus era preferível aos turbulentos aborrecimentos resultantes das confissões perturbadoras da vida. A luz de Deus nos traz ao ponto da gente poder fazer isso, viver tranquilo e satisfeito no amor de Deus. Ao invés de viver num monte de tribulação das pessoas que vivem olhando somente para as coisas dessa vida. E essa luz está disponível para aqueles que se dispõem a ajudar as pessoas que precisam, que são sensíveis às pessoas que necessitam de ajuda. Deus promete que os doentes, por causa de todo o alvoroço e inquietação da vida, experimentariam uma cura repentina. É como se uma nova pele fosse colocada sobre as feridas e as infecções da vida fossem curadas. O fator de estresse, que com tanta frequência prejudica a nossa saúde, será retirado e a pressão será aliviada quando a vida for desfrutada conforme Deus ordenou. Percebem, gente? É esse tipo de cura que Deus promete aqui, ele está associado ao fato de obedecer a ele nessa questão do cuidado com os pobres, com os órfãos, com os oprimidos. Se a gente viver dessa forma, a gente vai ser curado das nossas doenças físicas, mas principalmente das nossas enfermidades espirituais e emocionais. Porque eu não sei quantos aqui já se envolveram com obras de misericórdia, mas é fato que quando a gente se coloca à disposição de ajudar os que mais precisam, a gente é muito mais ajudado do que eles. Muitas vezes a gente sai mais fortalecido do que eles. Deus promete que a retidão irá adiante de nós e a própria presença de Deus nos protegerá em nossa retaguarda. E aqui eu coloquei como a marcha do povo do deserto. Veja, a retidão irá adiante de nós, ou seja, na nossa frente, e a presença de Deus nos protegerá em nossa retaguarda. Isso aqui é uma alusão ao que acontecia enquanto o povo caminhava pelo deserto, quando eles saíram do Egito e estavam indo rumo à terra prometida. Porque o que acontecia? Uma nuvem acompanhava eles durante o dia, protegendo eles do calor do sol, e o fogo caminhava com eles durante a noite, tanto para aquecer eles do frio, como também para espantar algum tipo de animal feroz que pudesse querer chegar perto do povo naquele momento. Então Deus os guardava tanto na frente como atrás, e é isso que é prometido a nós se a gente também agir com misericórdia com aqueles que mais precisam. Deus promete sua presença aos que agirem de modo compassivo com os necessitados. Deus estará pronto a nos atender caso agirmos de tal maneira. Veja que de novo há uma condição. Deus está sempre pronto a estar conosco, a nos atender quando nós nos colocamos à disposição dele para viver da maneira que agrada a ele. No meio dessas promessas, Deus fala sobre a condição para alcançá-las. Precisamos, com renúncia própria, beneficiar os famintos e satisfazer a necessidade dos aflitos.
Portanto, em vez de passarmos fome em nossos autoproclamados jejuns espirituais, que tal aliviar a fome dos famintos? Essa passagem exige, de novo, a ação em favor de todos os oprimidos, e uma vez mais, a ação é direcionada para longe da própria pessoa e em favor dos outros. É para isso que Deus nos convida, nos convoca, para que a gente haja pelos outros e não pelos nossos próprios interesses. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Isso é o que Paulo fala lá em Coríntios, para a gente focar que não é simplesmente você ajudar as pessoas como obrigação ou com o intuito de receber algo de Deus, mas sim, de fato, amando o próximo como o Senhor nos amou. Isso está lá em 1 Coríntios 13, 3. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Isso é 1 João, capítulo 3, dos versículos 17 ao 18. E aí, meus irmãos, a conclusão para a gente fechar esse tempo de estudo de hoje. Tem 5 pontos essa conclusão que eu vou fazer de forma bem rápida, e o primeiro é: uma religião que tem a autogratificação como propósito principal é falsa e vazia. Autogratificação, você faz as coisas para você se sentir bem com aquilo, sabe? É o que a gente vê dos espíritas, eles são campeões em obras sociais, mas eles fazem isso para se sentir bem consigo mesmo. Essa é uma religião falsa e não é assim que a gente tem que agir. Ela simplesmente não cumprirá a tarefa de promover a glória de Deus, nem suprirá a necessidade de estarmos satisfeitos e felizes no serviço dele. 2. O que agrada a Deus não é nosso prazer, mas a realização do que ele nos ordenou em sua palavra. Não vivemos apenas de pão ou de outros substitutos dele oferecidos de modo ostensivo a Deus, mas unicamente de toda palavra que procede da boca do Senhor. 3. A igreja de nosso Senhor Jesus não pode permanecer em silêncio em relação aos problemas dos pobres, das viúvas, dos órfãos ou dos oprimidos. Tampouco devemos ousar imaginar que agora o governo deve assumir essa responsabilidade, livrando-nos assim de tal obrigação. Se pensamos dessa forma, talvez esta seja a razão porque não estamos desfrutando do amor, da luz de Deus. Temos pouca ou nenhuma cura para a alma ou para o corpo. Recebemos pouca ou nenhuma direção pessoalmente ou como comunidade e percebemos que nossas orações continuam sem resposta. Ele toca num ponto importante aqui, meus irmãos. O cuidado com os pobres não é uma obrigação, em última instância, do governo. É uma obrigação da igreja. O governo tem que proporcionar saúde, educação e segurança. A igreja cuida dos pobres. A igreja alivia o sofrimento daqueles que precisam. Pelo menos deveria ser assim. Então, por isso que a gente tem que se envolver cada vez mais com a ajuda àqueles que precisam. 4. Essa ênfase nos pobres, oprimidos e órfãos não implica um evangelho social, que foi aquilo que eu falei da teologia da missão integral, que apenas demonstra atos de bondade aos que sofrem. Ela também deve ser acompanhada da salvação em Cristo, junto com sopa, sabão e salvação, como diz o lema do Exército da Salvação. A sociedade não pode ser redimida, mas os indivíduos podem. Há leis sociais, mas nenhum evangelho social. Ou seja, a gente vai aliviar o que o pobre está passando, vai, mas isso não substitui a pregação do evangelho que mostra a esse pobre que ele não é somente pobre no seu corpo, mas na sua alma, sendo inimigo de Deus, dependendo de uma reconciliação com Deus para que ele seja salvo do que mais ele precisa de salvação, que é da alma dele e não do corpo. E por último, nossas responsabilidades sociais são muitas, mas o mesmo Senhor que nos chamou a anunciar o evangelho também estará conosco para ajudar os que sofrem. Ou seja, meus irmãos, Deus vai nos capacitar, assim como ele nos capacita a pregar a sua palavra, ele também vai nos capacitar a ajudar aqueles que necessitam. Sempre que a gente pedir isso a ele em oração, com certeza ele vai nos atender.
É isso, meus irmãos. Esse é o tema que a gente abordou essa noite. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação sobre isso, mais uma vez eu digo, o chat está aberto aqui. Eu vi aqui que o seu Jonatas se manifestou aqui. Glória a Deus, seu Jonatas. E nós vamos orar. Enquanto isso, se você quiser mandar alguma dúvida, fique à vontade, para depois a gente ir para os avisos e encerrar esse momento. Tá bom? Vamos orar então. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia que veio ao nosso encontro, nos tirou da maior pobreza que nós tínhamos na vida, que era a pobreza espiritual, que era a falta do Senhor habitando em nossa vida. O Senhor nos transformou, o Senhor nos redimiu e o Senhor nos fez novas criaturas em Ti. E nós vemos, Pai, que Jesus, ele pregava o seu próprio evangelho, mas ele também se compadecia. Quantas foram as vezes que nós vimos os relatos na tua palavra de Jesus olhando para o povo e tendo compaixão deles, porque eles não tinham o que comer, porque eles estavam doentes, porque eles não tinham o que vestir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis, assim como o nosso maior exemplo, que é o próprio Cristo. Ajuda-nos a tirar da teoria aquilo que nós estudamos essa noite. Ajuda-nos, Senhor, a sermos boca do Senhor para as pessoas que tanto precisam ouvir, mas que também sejamos braços do Senhor para pessoas que tanto necessitam de ajuda nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis nessa pandemia, a sabermos que mais do que nunca pessoas estão precisando de auxílio. Ajuda-nos a sermos uma igreja viva, pulsante, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.